Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para estudar juntinho com você um texto escrito pelo irmão Jorge Vinícius, cujo nome é Você entende o que vê? Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente 365 meditações, uma para cada dia do ano. Olha que maravilha, né? São textos devocionais escritos a partir da Bíblia, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus. E o objetivo é inspirar, confrontar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente, não só a minha vida, mas a sua vida também. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Eu não escrevi o texto, vocês sabem. Quem escreveu foi o irmão Jorge Vinícius. Eu não tenho nenhum conhecimento teológico vindo da escola. Eu não sou teóloga, eu não sou missionária, eu não sou pastora. Eu sou só uma irmã, como vocês, uma pessoa como vocês que ama ler a palavra, estudar a palavra e aprender sobre ela. E é por esse motivo que eu peço que vocês compartilhem esse nosso devocional. É importante que as pessoas que não conhecem Jesus possam ver o que ele já fez, as maravilhas desse nosso Deus. E aqueles que não conhecem e aqueles que conhecem possam ser edificados, como eu sou todos os dias quando leio a palavra. Porque a palavra é viva e ela sempre nos traz algo de bom, algo que nos edifica e faz com que nós compartilhemos com outras pessoas. Peço que se você não se inscreveu no canal, que você possa fazê-lo também, tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor para mostrar o que temos hoje para aprender. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que tu nos ensines, nos mostres as tuas lições e que nós possamos ter corações ensináveis, que a gente queira aprender de ti e que quando a gente aprender, a gente possa compartilhar para que outras pessoas também possam entender sobre o seu amor. Obrigada. Em teu nome, Jesus, oramos. Amém. Meus irmãos, então hoje nós vamos ler Lucas 10, de 25 a 37, que é uma parábola que quase todos nós conhecemos, que é a parábola do bom samaritano. Jesus conta essa história em resposta a um doutor da lei que pergunta: quem é o meu próximo? Então, qual é a mensagem central, né? O ensinamento é que o verdadeiro amor não se limita a fronteiras culturais, religiosas ou sociais. Esse é o amor ao próximo verdadeiro. O samaritano não apenas sente piedade, mas ele age, ele cuida das feridas, ele leva aquele homem à hospedaria, ele paga as despesas dele, porque é uma compaixão prática. Ele não ficou, coitado, e deixou o cara lá. Não, ele foi lá e ajudou e efetivamente pagou as despesas e fez o que podia por aquele homem, né? Então, é bom lembrar que judeus e samaritanos, eles eram inimigos históricos. Mas existe aqui uma quebra de preconceitos. Jesus mostra que a misericórdia ele pode vir de quem menos se espera. Então, isso é um grande exemplo de ação, né? Que a fé verdadeira, ela se manifesta em atitudes concretas de cuidado e solidariedade. Qual é a aplicação que nós podemos dar a esse texto para hoje, né? Bom, a parábola vai desafiar cada um de nós a olhar além das aparências e além das diferenças. O próximo não é apenas aquele que está pertinho da gente, ou quem se parece conosco, ou quem é que a gente gosta, não. Mas é qualquer pessoa que esteja passando por uma necessidade. Moral da história. Quando a pergunta aparece e faz assim, você entende o que vê? A gente pode interpretar como: você reconhece a dor e a necessidade ao seu redor e você age com misericórdia? É uma pergunta que não quer calar, né? Então vamos ler o nosso texto que está em Lucas 10, de 25 a 37. Como eu digo todos os dias, vou dizer hoje também. Esse ano eu escolhi ler o texto bíblico na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, mas você lê aí na sua Bíblia, na sua versão, e no final vai dar tudo certo, viu, irmãos? Então vamos lá, Lucas 10, de 25 a 37.
E diz assim: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? E o homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame a seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? E Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora para o outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disse o samaritano, depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então, Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Amém? Bom, então o texto chama-se Você Entende o que Vê? O irmão Jorge Vinícius escolheu o versículo 27 para ser o versículo-chave, que diz: a isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Bem, a parábola do samaritano começa com uma pergunta feita pelo intérprete da lei. Ele queria saber como que ele poderia ganhar a vida eterna. E a pergunta é feita a quem? Ao nosso Deus, a Jesus, né? Que devolve a pergunta para ele, falando o que a lei diz a esse respeito, né? Ora, o homem, de lei ele entendia, ele sabia muito bem a lei. E ele sabia o caminho que deveria ser percorrido. Bom, o fim daquele caminho, ele seguiu até o fim, mas ele já estava perdido. Porque apesar de conhecer a lei, ele não tinha pego a essência daquilo que o Senhor queria dizer para ele. Porque a vida eterna não é recebida pelo que você faz, é o que nós recebemos por nos relacionarmos pessoalmente com Jesus, confessando como Senhor e Salvador das nossas vidas. Muitas pessoas conhecem de cor a Bíblia, conhecem de cor, sabem tudo e falam de trás para frente e de frente para trás, mas não conseguem enxergar a graça de Deus, mesmo que ele seja escancarada diante dos seus olhos. Então aquele homem, ele conhecia a lei, ele sabia o caminho para ser percorrido, e ele sabia que o fim daquele caminho era Jesus Cristo, e aquele homem estava ali diante de Jesus Cristo. Ele chegou até o caminho, mas não entendeu quem era que estava ali, né? Então conhecer o texto bíblico é muito importante, é fundamental. Mas uma vida de relacionamento com Jesus Cristo é o que vai fazer a gente entender o que o texto tem para nos dizer. Conhecimento teórico só faz sentido quando acompanhado de devoção, de amor a Deus, de adoração. É a iluminação do Espírito Santo que faz com que os nossos olhos sejam abertos para a graça. E a graça é um presente que a gente não merecia, né? É algo que Deus nos dá sem cobrar nada. Então, quando a gente abre os olhos para a graça, quando o Espírito Santo faz isso por nós, aí sim a gente pode estar mais perto de Deus do que nós mesmos imaginamos.
Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Conhecer o texto bíblico é fundamental, mas uma vida relacional com Jesus é o que de fato nos faz entender que o texto tem a nos dizer. É isso. Então agora eu vou terminar, deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que aquilo que nos aproxima de Deus é sim estar perto de Jesus, ter um relacionamento com Ele, e não só ler por ler a palavra. Pra gente que entende isso, o abraço é super certo, então não deixe de abraçar. Bem, eu quero pedir também que você aprenda, decore o nosso versículo desse ano, que é 1 Coríntios 3,16, porque na hora oportuna, quando você precisar, o Espírito Santo vai te lembrar. E 1 Coríntios 3,16 diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino deixando aqui uma frase de Augusto Nicodemos que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.